são 5 segundos de acréscimo no teu tempo. E cada vez que você não consegue passar por dentro do gate, você tem que no mínimo passar com a cabeça dentro da área do gate. Você tem o tempo acrescido em 50 segundos e praticamente você deu adeus, né? Deu adeus à competição. Numa final onde todo mundo anda muito parelho, uma situação dessa é muito complicada. Por isso começa aí a Ana Castro, tá chegando aí a atleta já para começar a sua rotina, para começar a sua sequência, a sua volta. Ela que atua no IMEL, um tempo aí de 12:02:30. O IMEL que é o Instituto de Meninos do Lago, é isso? Exatamente. Você vê que ela faz um contorno, ela está descendo numa canoa. A canoa, o atleta rema ajoelhado com o remo de uma única pá. Então ele tem que fazer às vezes essa inversão da remada para o outro lado. E o caiaque, o atleta fica sentado e a pá é dupla. Isso é legal a gente poder passar para quem está em casa, justamente porque estão chegando os Jogos Olímpicos, né? E várias provas, as pessoas vão ter dúvidas, principalmente o pessoal que mora no Rio de Janeiro e que vai ter a oportunidade de ver de perto. Às vezes vai falar, isso é um caiaque, é uma canoa e assim sucessivamente e vice-versa, né? A gente está vendo exatamente o momento que a atleta tem que voltar, porque é contra a maré para esse obstáculo vermelho. É muito difícil, tem que desprender uma força muito maior, olha. Normalmente esses obstáculos são colocados em áreas onde a gente chama que é um redemoinho, um remanso, onde a corrente bate numa pedra e ela retorna. Nesse momento ela teve um toque na baliza. E você vê, ela tem obrigatoriamente que passar por fora a cabeça para depois passar por dentro. Ela não pode passar indo e vindo por dentro da baliza. Ou seja, também não pode tocar, né? Como disse o Sebastião, olha a dificuldade dela agora para ela tentar ir a favor da correnteza e conseguiu. Voltou um pouquinho, perdeu um pouco de tempo. Ganhou mais 2 segundos aí pelo toque, né, na baliza. Tocou de novo, ó. Isso vai sendo acrescido nessa parte vermelha que a gente está vendo aí, né? 6 segundos no total, né? São os erros. Exatamente, e logo ao final ela vai receber essa acréscimo no tempo dela. Vai chegando aí com 120,62, vale lembrar que essa é a final do C1 feminino. As provas olímpicas, né, o C1 masculino, o K1 masculino, o C2 masculino, onde nós temos a canoa para 2 atletas, né, e o K1 feminino. Não há o C2 feminino aí para os Jogos Olímpicos, né? São, na verdade, 4 provas olímpicas dentro do calendário, né? Que estarão presentes nos Jogos no Rio de Janeiro. E vale relatar também que esse rio está com um volume de 6 metros cúbicos por segundo. Aqui no Rio de Janeiro a gente vai ter uma corredora com 12 metros cúbicos por segundo, ou seja, a força do rio é 2 vezes mais em Deodoro. Nós teremos as provas sendo em Deodoro e essas provas serão com canal artificial. E nesse caso a gente está com o rio, águas naturais, né? E todo o desenho. Você tem uma preferência para você? O pessoal que é atleta geralmente prefere o natural, né? Nunca o artificial, né? Mas vamos dizer, te agride ser o artificial, você competir ou ver atletas competindo em altíssimo nível em canal artificial, Sebastião? Não agride, porque ele é preparado justamente para parecer o mais natural possível. A grande vantagem é que a gente tem um controle total da vazão, da qualidade da água de onde a gente pode colocar os obstáculos. Na verdade, o rio é um canal onde a gente coloca as pedras e mexe os obstáculos que formam as ondas de acordo com o desenho que se quer ser dado. Eu tive a impressão da Beatriz bater ali em um dos pórticos, mas não. Agora que ela bateu e vai ter 2 segundos acrescidos no seu tempo. São 220 metros na corredeira, como é difícil se manter. E agora tocou em tudo que tinha direito aí e conseguiu voltar, porque o atleta tem que voltar para poder fazer o obstáculo, né, para poder realizar a execução desse obstáculo, né? O último obstáculo, que é bem difícil, 107,39, mesmo com o tempo acrescido, ela ficou 13 segundos e 2 décimos diferentes
da atleta anterior, a Ana Castro. Já conquista pelo menos a medalha de prata, né? Porque são 3 apenas as finalistas, então ouro, prata e bronze nesse caso. E aí nós estamos vendo a Ana Sátila. A Ana Sátila vai se preparando para a largada. Prova que dá uma vaga no masculino no C1, uma vaga no K1 masculino, 2 no C2 e uma no K1 feminino. Ou seja, teremos apenas uma representante no K1, que não é essa prova aí, feminino. Essa prova não está presente nos Jogos Olímpicos. A Ana está fazendo uma descida forte, ela já iniciou com uma largada muito forte. Ela tem essa tendência, ela acelera muito, ela tem uma retomada de força muito grande. E aí ela passando muito bem pelas balizas. Provas são contra-relógio. Mais uma vez a gente lembra que as balizas verdes, né, são balizas em que o atleta tem que descer conforme a correnteza. E agora o maior exemplo, né, o maior desenho que a gente pôde ver da baliza vermelha, o obstáculo vermelho, o atleta tem que voltar e ir contra a correnteza para poder executar. Olha só, ele passa pela baliza, volta e entra no portão. Nesse caso aí também, ó, como é que a Ana Sátila vai fazer a mesma coisa. E ela às vezes troca o remo de posição, como vocês viram, para poder dar mais força e mais pegada na água e melhor direcionamento. Vai descendo agora na parte final aí da corredeira no Rio das Cinzas. Se aproximando do fim da prova, já 220 metros. Tocou agora. Que pena, hein? Aí houve um outro toque, né? Agora ela busca aí o sprint final para passar a linha de chegada. Que é aí, ó. Chegou, passou com 99,17, 8 segundos e conquista a primeira posição aí a Ana Sátila. Vale também, é muito essa saída, né, Sebastião? Como é que sai o atleta? Qual é a força que ele desprende logo no princípio da pista, né? Ele tem que acelerar, mas ele não tem que gastar energia total, porque no slalom você tem constantes retomadas de aceleração e isso desgasta muito. Ana Sátila, portanto, vence a prova. A Beatriz Mota em segunda e a Ana Castro na terceira posição. Teremos agora a prova do C2. C2 é uma prova olímpica, a prova C2 masculina. No primeiro grupo nós temos ali o Bruno Cruz e o Arthur Cruz. A gente está revendo aí momentos das meninas que passearam, que desceram a corredeira no Rio das Cinzas, em Tomazina, no Paraná, onde está sendo disputado o Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom. Não confundir com a canoagem de velocidade, né, Sebastião? Exatamente, a canoagem de velocidade é praticada em lagos e 9 atletas agora. Com a nova regra dos jogos, são apenas 8 atletas por competição. E também não confundir com o remo, muita gente também confunde, né? Já começou aí a prova para o C2, Bruno Cruz e Arthur Cruz. Vão passando ali no portão 9, são 19 portões no total. É mais difícil, né? A gente tem o controle com 2 atletas, né? Essa prova do C2, eu acho que é a prova mais técnica do slalom. A necessidade do sincronismo e da qualidade, né, dos atletas é primordial para que você consiga fazer as balizas rápidas sem tocá-las. Agora já tocou, ó. Nitidamente a gente viu o toque na baliza vermelha, essa baliza que tem que ser contra a maré, contra a correnteza. Mais uma a favor ali que conseguiu passar. Já tinha passado em uma e batido anteriormente, agora bate em mais uma, não teve controle a dupla, ficou mais complicado, já chegando no penúltimo portão, conseguindo passar, tem mais um contra a correnteza, que é o portão 19, é o último. Agora é que eles vão para o sprint final, ó. Essa última descida aí, até passar na linha de chegada,
passando aí com 112,29, acrescendo os 6 segundos. Eles fizeram uma descida no início muito técnica, muito boa, mas depois se atrapalharam um pouquinho, se desconcentraram. A C2 ela tem a desvantagem do tamanho do portão continuar sendo o mesmo e você precisa de mais área para passar. Então é um pouquinho mais complicado, uma prova muito técnica, muito difícil. O Alan Carvalho e o Elton Carvalho, geralmente são parentes os atletas que descem, a gente já viu aí os dois com o mesmo sobrenome. Não dá pra gente dizer se Bruno Cruz e Arthur Cruz são irmãos, parecem, né? E o Alan Carvalho e o Elton Carvalho também. Normalmente, pelo fato da sincronia, se conhecerem e da necessidade de estarem treinando sempre juntos, é mais fácil você ter irmãos treinando na C2, competindo na C2. É o caso de vários atletas, vários medalhistas olímpicos que têm essa característica, são irmãos. Sebastião Quatrin está aqui com a gente, gerente da canoagem nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Que responsa, hein? É uma responsabilidade grande, a gente tem trabalhado bastante. Daqui a 2 semanas temos evento teste, já de slalom aqui na pista em Deodoro, onde vão estar presentes os melhores atletas do mundo disputando esse evento que nos ajuda. Você está fazendo um controle de qualidade lá, assim, em cima, né? Como é que tá a pista? Tá boa? Tá, a pista tá muito boa, a pista tá com água transparente, o sistema está funcionando perfeitamente. Essa semana nós estamos instalando as balizas e já chega o delegado técnico para preparar esse design, né, de onde as balizas vão ficar. Nesse momento eles fizeram uma passagem muito boa, tecnicamente muito boa, assim, que a canoa gira rápido e agora retoma a velocidade para poder acabar aí os últimos portões. Fizeram um pequeno toque. Agora eles têm que aproveitar a diferença de correntes. Vai representar o Brasil daqui a pouquinho. Eles vêm lá, vêm fazer trabalho legal. Conseguem passar aí pelo último pórtico sem tocar. Muito difícil esse último gate aí que a gente vê. 97,79, tiraram 14 segundos e sem punição, hein? Excelente descida dessa dupla, fizeram uma descida muito limpa, muito técnica, conseguiram dominar muito bem a canoa e fizeram, esses meninos têm crescido muito, são do projeto lá de Foz do Iguaçu, é um projeto que tem se desenvolvido, tem dado ao Brasil grandes talentos na canoagem slalom. O pessoal sabe que Deodoro é um dos principais complexos esportivos para os Jogos Olímpicos, né? Vem sofrendo uma transformação tão grande quanto o Parque Olímpico na Barra da Tijuca, na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente já está vendo aí o Carlos Silva e o Michael Borba. Serão os próximos atletas na prova C2, masculino júnior, valendo também o campeonato, valendo o título brasileiro. Vão descendo aí para o início, olha como é que eles já vêm imprimindo um ritmo muito forte logo nesse princípio. E parece até que a corredeira ajudou um pouco mais agora. Vão ter que voltar para poder passar ali pelo pórtico, mas conseguem passar com talento. Eles estão aproveitando bem a corrente, a velocidade da força da água, aproveitando essas passagens rápidas, né, pelas portas. Fizeram uma manobra muito boa agora de giro dentro dessa porta número 7, que é muito difícil, e continuam retomando velocidade, aproveitando muito bem. Nesse pedaço o rio tem uma força um pouco menor, porque eles estão utilizando um outro pedaço do rio, mas mesmo assim é uma prova muito técnica. Eu dizia com relação a Deodoro, né? Deodoro que tem 60% das instalações permanentes já prontas, até um pouco mais agora. Será palco de modalidades olímpicas e paraolímpicas, né? 11 modalidades olímpicas e 4 modalidades paralímpicas. A gente está vendo aí o finzinho da prova da dupla Carlos Silva e Michael Borba, já chegando no obstáculo 16, obstáculo verde a favor da correnteza, os obstáculos vermelhos sempre contra a maré. E é muito difícil, pode achar que é mais fácil quando tem só a correnteza a favor aí, mas às vezes tá lá do outro lado, tem que ter um controle para poder girar, que não é fácil.
É impressionante essa. Fizeram excelente curva e aceleraram até o final. Vai chegando aí, mas fica com a segunda posição. Quem vence é a dupla Valon Carvalho e Elton Carvalho, porque eles sim foram realmente muito rápidos na prova e conquistam o título brasileiro. 97,79 o tempo. A gente vê que houve um acréscimo de 6 segundos aí do Bruno Cruz e do Arthur Cruz, que ficaram com a terceira posição. Carlos Silva e Michael Borba conquistaram a medalha de prata. Jogos Olímpicos chegando, você de olho na canoagem slalom. Chega agora a prova, gente grande, ó, C2 masculino sênior, Charles Correia e o Anderson Oliveira, dupla que pode se classificar para os Jogos Olímpicos, para a edição dos Jogos, né? A gente lembra que são vagas já pré-determinadas para canoagem, uma vaga no C1 masculino, uma vaga no K1 masculino, 2 vagas para o C2, ou seja, essa prova aí no masculino, e uma vaga para as meninas, né? Uma apenas disponibilizada no K1 feminino. As modalidades que estarão presentes dentro de Deodoro: o hipismo, né, com o salto, o adestramento e o concurso completo de equitação, o ciclismo com o mountain bike e o BMX, o pentáculo moderno, o tiro esportivo, a canoagem slalom, o hóquei sobre a grama, o rugby e o basquete. Já as paralímpicas serão tiro esportivo, hipismo, o adestramento, esgrima em cadeira de rodas e futebol de 7. Pedro Aversa e Rafael Souza estão ali, também Wellington Munhoz e Cassiano Alfredo, e a dupla Charles Correia e Anderson Oliveira. Agora o legal é o legado. Tudo bem que a frase saiu meio sem querer, né? Mas é isso mesmo. O legado que vai ficar, que vai deixar a Olimpíada, quando a gente sempre fala, acabou virando lugar comum essa palavra legado, mas não tem como não dizer, né, diante da mega construção e das obras que estão sendo feitas em todo o Rio de Janeiro para que possa receber as Olimpíadas. Não só em transporte, mas eu digo aí em termos de lazer para crianças e para atletas, para pessoas que fazem exercícios regularmente depois dos Jogos Olímpicos, né? O pessoal que mora nos bairros de Ricardo Albuquerque, Deodoro, Magalhães Bastos, ali, aquelas imediações, também chegando entre Zona Norte e Zona Oeste, vão ganhar o segundo maior parque da cidade, ficar atrás apenas do Aterro do Flamengo, e que foi batizado já de Parque Radical, onde tem aí a canoagem slalom. Terá, né? E o grande objetivo da confederação é, após os Jogos, estar utilizando as instalações em parceria com o poder público para que sejam desenvolvidas não só as escolinhas de canoagem, mas algumas competições de nível nacional e internacional. Vai ter totais condições, né? Porque se a gente tem um percurso já pré-estabelecido, desenhado, construído, concluído, sem problemas nessa área em que vai servir para os maiores atletas do mundo, onde nós teremos as Olimpíadas, por que não outros eventos internacionais de menor porte ou etapas de Copa do Mundo, por que não, né? Exatamente. Tem que aproveitar e ajudar a desenvolver a canoagem dentro da cidade do Rio de Janeiro, dentro da região do Rio de Janeiro, porque é um esporte muito interessante e aquela região de Deodoro é uma região super quente, o clima propício para se estar fazendo canoagem. Ou seja, canoagem e chuva não combinam, né? Combina, mas a gente prefere que tenha canoagem e sol. Tá bom. Aí descendo aí a primeira dupla no C2 masculino júnior, o Bruno Cruz e o Arthur Cruz, o Alan Carvalho, o Elton Carvalho, o Carlos Silva e o Michael Borba fizeram parte do masculino júnior no C2. Agora, Pedro Aversa e Rafael Souza descem aí a corredeira no Rio das Cinzas, em Tomazina, no Paraná. Aumentou a maré, né? Muita chuva no Paraná esses dias. Olha a dificuldade e o controle do corpo. Os atletas ficam ajoelhados aí na canoa, não ficam sentados. O que parece que torna até mais difícil, né? O que é mais difícil, a canoa ou o caiaque, Sebastião? Eu acho que pela limitação de vocês ter apenas uma pá,
é muito mais difícil a canoa. Eu acho que a canoa é muito mais técnica e mais difícil, né? Entanto que os tempos da canoa são um pouquinho acima dos tempos do caiaque. 101,51. 101,51 o tempo da primeira dupla dentro do C2 masculino sênior. Maravilha! Na sequência nós temos agora... Teremos aí o Wellington Munhoz e Cassiano Alfredo. Que vão tentar bater esse tempo aí. Vão tentar bater também de São Paulo, lá da DEC, né? De São Paulo. O percurso é o mesmo para todo mundo, né? Seja sênior, júnior, podia ter algum tipo de mudança no percurso para essas categorias mais experientes, Sebastião? Esse percurso já é desenhado para essas categorias experientes, né? Como temos um campeonato sênior e júnior ao mesmo tempo, você ficar mudando as balizas de posição é complicado. Então, esse percurso é montado de forma a atender as duas categorias, de forma que os atletas possam fazer, ter um perfil técnico, uma dificuldade técnica que os faça estar diante da sua categoria, mas que também não se complique demais para a categoria de base. Segunda dupla descendo, Wellington Munhoz e Cassiano Alfredo. Essa imagem é muito linda quando eles passam aí no meio da porta. Visto de cima, né? Exatamente, dá a ideia da velocidade em que eles passam o portão. Mais uma vez, olha só, a gente lembra que esses obstáculos são contra a maré, contra a correnteza. São obstáculos dificílimos, né? E logo depois pegar um a favor, que você tem que às vezes diminuir a velocidade para não bater, para entrar direitinho, é complicado. Nesse caso aí diminuir ainda mais drasticamente, mas que prova faz a dupla Wellington Munhoz e Cassiano Alfredo, hein? Estão fazendo uma prova muito boa e você vê que o direcionamento da canoa é feito pelos dois atletas, né? Vou até fazer uma correção aqui, porque pelo start list, né, a gente tem como a dupla número 3, o Charles Correia e o Anderson Oliveira. E eles estão ali com o número 3 estampado, olha, na roupa. E aí tá vindo, ó. Às vezes eles trocam mesmo, né? Não, trocaram só o número. Foi o Wellington Munhoz e Cassiano Alfredo mesmo, ó. Pegam a primeira posição, abrem 3 segundos, 97,84, sem punições. E Rafael Souza, por enquanto, medalha de ouro para eles. Por enquanto, o Wellington Munhoz e Cassiano Alfredo estão aí garantidos. Teremos ainda... Eles trocaram o número, né? Trocaram, porque agora quem vem é Charles Correia e Anderson Oliveira. Esse é o número da inscrição deles e provavelmente eles estão usando o número que ele foi inscrito em uma outra prova. E agora, para definir, para não ter nenhum tipo de confusão, eles estão usando um outro número, um outro numeral. E a gente percebe o seguinte, na parte da frente, né, o atleta que fica na primeira parte da canoa, agora vem Charles Correia e Anderson Oliveira, veste a camisa, veste o colete, né, que é um colete salva-vidas, né, que tem, e esse número fica estampado à frente, olha como a gente pode notar, para que quem esteja acompanhando aí o atleta descendo possa vê-lo, ver o número e saber qual é o atleta. Nesse caso aí o 122 está estampado para o Charles Correia e para o Anderson Oliveira. Eles fizeram uma parcial muito rápida, essa primeira parcial foi muito boa, tecnicamente fizeram um contorno dessa baliza muito bom, aproveitaram bem a corrente, ganharam bastante velocidade para fazer essa manobra aí. Quando a gente fala de provas radicais, esportes radicais, né, a canoagem, ela é sempre colocada também como esporte radical, tanto que o local em Deodoro vai se chamar Parque Radical, depois dos Jogos Olímpicos, né? E você já acompanhou, já viu, ou até pode dizer, é perigoso competir, ou um atleta ou algum adolescente, uma criança querer brincar na canoagem? É perigoso descer uma corredeira dessas aí, não, Sebastião? Não, nesse caso não, porque todo o treinamento é feito em corredeiras com menos intensidade, quando a criança começa,
tem as primeiras aulas em canais com menos volume de água, com menos dificuldade. Então vamos tirar a criança da história, é um curioso, vamos dizer, eu nunca participei de uma competição de canoagem. Olha só, olha o Charles Correia, o Anderson conquistando o título com 91,74. 91,74. Medalha de ouro aí para a última dupla na canoagem no C2 masculino sênior. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de habilidade, nunca conheceu a parte do caiaque, a gente utiliza um bote de rafting, que é muito mais seguro. Então não pode ir no caiaque. Não deve. Não deveria. Mas os treinamentos e as competições, a gente tem todo um sistema de salvamento, um sistema preparado para dar toda a segurança. E aqui no Brasil a gente não teve nenhum tipo de acidente com crianças aqui ou em qualquer uma das competições. A concha, né, como é conhecida aí essa estrutura, né, da canoa, ela tem que ser bastante leve, né, e também muito resistente aos impactos. São feitas com materiais como fibra de vidro, Kevlar, que é o material mais caro, mais leve, mas também tem uma resistência muito grande. Também é utilizado em capacetes, né, o Kevlar. É utilizado em colete à prova de balas também, para quem não sabe, né. O plástico polietileno também é utilizado nessas conchas e a fibra de carbono ultraleve. Talvez a fibra de carbono ultraleve hoje seja uma das mais utilizadas para os Jogos Olímpicos. Como é que ficarão as estruturas das conchas, tanto em canoas quanto em caiaques, hein, Sebastião? Vão ser as estruturas em fibra de carbono e Kevlar, que são os materiais mais duros, resistentes e leves. É isso aí, ó. Agora a gente já está vendo aí o K1 masculino, vamos passar agora para o caiaque, né? Saímos da canoa, vamos para o caiaque. A gente já explicou, o caiaque o atleta fica sentado e não ajoelhado, como no caso da canoa, e em vez da gente ver a pá simples, a gente tem uma pá dupla, né? Uma pá, olha só, a pá com as extremidades, olha, as duas pás, na verdade, né? Dentro do artifício aí utilizado, do aparelho utilizado dentro da canoagem para a modalidade do caiaque. E os atletas, eles têm uma variação de angulação de acordo com o seu gosto, a sua escolha, e também tem uma variação do tamanho do remo. Isso, o tamanho do remo varia também. O remo não é padrão? Não é padrão. O remo, a altura do remo, né, o tamanho do remo, o comprimento do remo, ele varia de acordo com a força e o desempenho do atleta. Então, pessoas que têm menos força e um pouquinho menos de habilidade utilizam remos menores. Pois é, no caso da canoa, né, a extremidade do remo, como a gente tem um remo simples, né, uma pá apenas, nesse caso aí, a extremidade que não tem a pá tem uma forma de T, né, para que o atleta possa segurar com mais firmeza, mesmo quando ele troca de lado. Nesse caso não existe esse T, porque a gente tem na outra extremidade a outra pá. Exatamente, o remo da canoa ele tem um T em cima, né, no topo do remo, né, na parte mais alta, onde o atleta consegue fixar bem a mão para realizar os movimentos de remada. E no caiaque não, no caiaque não é necessário. Saindo aí o primeiro atleta na prova K1, na final. E aí vocês viram no pedaço inicial, o rio ele tem uma ilha no meio, então ele se divide em duas partes, né, dois braços, tendo esse braço escolhido pela organização da prova, um braço que tem um início muito forte, com muita correnteza, mas depois o meio dele para o final, o início é uma parte muito técnica e com uma dificuldade muito grande para se passar rápido as balizas. Estou aqui com o Sebastião Quatrin, convidado especial do Sport TV na transmissão da canoagem, mas também gerente da modalidade dentro do Rio 2016, né, da comissão aí Rio 2016. Nossa, mas agora não passou em um deles e foi para 50 segundos o Giovanni Garcia. Ele, infelizmente, o barco ganhou velocidade na correnteza, ele errou o momento e perdeu aí a passagem do portão.
Isso fez com que ele ganhasse 50 segundos na sua penalidade. 19, passou bacana, sprint final, explosão muscular, solta o fôlego agora, e busca o Arqueto, 140,91, Giovanni Garcia. Ele não gostou muito do chegando aí num tempo enorme, né? Porque não conseguiu passar em um dos obstáculos, né? É por causa da penalidade. Ele demonstra-se totalmente desapontado e não entendeu como foi a penalização. O objetivo é você passar a cabeça dentro. Você tem que passar, como mínimo, toda a tua cabeça dentro do portão. E aí nós temos 3 árbitros posicionados que olham cada portão e se certificam, né, de que o atleta passe dentro do gate. Dentro de provas internacionais, né, o percurso pode chegar aí a 400 metros, né, 1.300 pés de comprimento, mas o percurso fica definido entre 18 e 25 portões, que são esses gates aí que a gente vê os atletas passando. Próximo atleta que vai descer com o número 85, que é o Guilherme Loredo. Tá passando agora aí o Guilherme Loredo. A expectativa, agora sim, quando E nesse momento ele começa nessa parte do rio que tem mais volume de água e mais corrente. Vocês veem como as embarcações vão muito rápido. Aí já a partir daí o rio já se divide em duas partes e diminui um pouquinho a corrente, mas a dificuldade técnica é aumentada pelo posicionamento das balizas. Ele vem muito rápido, descendo muito forte. Você já participou de caiaque rodeio ou você baixou 4? Não participei. Aquela competição que tem uma série de piruetas, é uma competição mais artística, né? Isso daí não entra em calendário de canoagem mundial, entra? Nós temos o Campeonato do Mundo, mas não entra nos Jogos Olímpicos. Não entra para os Jogos Olímpicos. E aí ele teve... É bem difícil também, né? Muito difícil, e você precisa ter os barcos são bem menores, o material é completamente diferente. O barco é pequenininho e também é uma série de truques, acrobacias que os atletas fazem. Isso daí, essa freada aí no caiaque é nada perto do que eles fazem, né, dentro do caiaque rodeio. E ele fez essas manobras muito bem, ele tem dominado bem a embarcação, cometeu 2 faltas, mas vem descendo muito forte. O pessoal gritando muito aí, teve 4 segundos de penalização, agora vai ter mais 6 porque houve o toque, a gente percebe. Mais 2, na verdade, né, totalizando 6. O Giovanni Garcia não passou por 1, por isso ele tem quase 50 segundos de diferença com relação ao Giovanni Garcia, olha, 94-99. O Guilherme foi muito bem nessa prova, desceu rápido, desceu forte. Teve um pequeno deslize aí nessa passagem, aí nesse momento onde ele encostou no portão na hora de fazer o contorno. Passou muito bem por esse portão, que é muito difícil, porque a corrente te empurra para fora dele. Fez essa manobra aí de pivot muito boa. Você vê que ele quase não perde tempo e gira o barco muito rápido. Que é a organizadora do evento, a organizadora técnica, e lembrando que para mais um atleta descendo aí no K1 masculino, prova olímpica. Só que a gente tem aí no K1 masculino júnior, né? Esse primeiro grupo de atletas, são 5 atletas, estamos no Felipe Leite, agora o terceiro atleta aí vestindo a camisa 76, divisão do Rio, a gente viu logo no princípio ali, o Rio das Cinzas, no Paraná. Nesse momento ele tem que passar essa porta número 9 contra a corrente, fez muito bem esse contorno. De novo, mais uma porta contra a corrente, aproveitou bem. Agora ele tem que retomar a velocidade, aproveitando também a velocidade do rio, mas tendo cuidado porque a corrente empurra para fora dessa porta número 13. Fez uma boa manobra, contornou bem e continua acelerando. Passou pelo portão 17.
Esse porta é muito difícil porque você tem que entrar contra o rio, mas passar ela a favor. E agora a última porta. Mais uma vez aí fazendo contra a maré, né? Os vermelhos sempre contra a maré, os verdes a favor, 95-17, mas não pegou a primeira posição o Felipe. Se não fosse os erros que ele cometeu, ele seria o primeiro colocado aí já. Os toques que ele deu nas portas fizeram com que ele perdesse aí essa posição. O Daniel Carrasco e o Guilherme Rodrigues. Nesse momento ele deu um pequeno toque bem de leve. Você vê todo o esforço do atleta na hora de retomar a aceleração e passar pela porta. E só desce por último quem se classificou melhor das semifinais, que foi ontem. Então esse é o motivo. Lembrando que os últimos a descerem de cada categoria são aqueles que tiveram os melhores tempos nas semifinais. Então, a cada descida nós estamos vendo atletas que se posicionaram melhor. Nos Jogos Olímpicos nós tivemos as provas C1 200 metros, C1 1000 metros, C2 1000 metros, dentro da canoagem de velocidade, né? Só terminando. K1 1000 metros, K2 200 metros, K2 1000 metros e K4 1000 metros. Dentro da categoria, isso para o masculino, no feminino, K1 200 e 500 metros, K2 500 metros e K4 500 metros. Dentro da canoagem slalom, né? A gente tem a canoagem por velocidade e a canoagem slalom. Temos o C1. O Tony Stanguet foi medalha de ouro, né, o campeão olímpico. No C2, Timothy Belli e Etienne Scott da Grã-Bretanha. E no K1, Daniele Molmente da Itália. Esses os campeões olímpicos. Dentro do slalom, o K1 com a Emily Fer no feminino, que é a única prova que a gente tem para o slalom no feminino, né? Exatamente. E lembrando que o Tony Stanguet vai estar com a gente aqui no evento teste daqui a 2 semanas, descendo aí a corredeira no Rio de Janeiro, no momento do nosso da inauguração. Mais um campeonato olímpico, né? Na realidade o Tony agora ele já se retirou das pistas, né, e vem como membro do Comitê Olímpico Internacional para fazer o lançamento da nossa instalação. Então vem só como astro. Exatamente. Não vem como competidor, né? Foi tricampeão olímpico, já que o Sebastião Quattrin está passando aqui a informação de que ele não está mais atuando profissionalmente, né? Não está mais competindo. O atleta de 37 anos, na verdade agora é ex-atleta, né? Foi competidor aí nas Olimpíadas de Sydney. Tricampeão olímpico, Olimpíadas de Sydney, Atenas e Londres, né? Só não ganhou em Pequim. Medalha de ouro nas 3 Olimpíadas. E olha, eles fizeram... Agora eles fizeram muita força na retomada nessa porta. Foi muito bem. Desceu bem, pena que cometeu algumas faltas que foram acrescidas ao tempo dele. Foi o Daniel Carrasco, agora o Guilherme Rodrigues. Vem para descer aí a corredeira mais uma vez. E aí você vê que ele começou a prova muito forte, descendo muito rápido, fez a manobra, contornou aí a porta número 3, está fazendo aí, acelerou de novo, muito rápido essa descida, hein? Primeira parcial dele muito boa, passou, e agora aí vai entrar na porta número 7 aí, muito bom. Aproveita aí a corrente. Uma característica importante do atleta de slalom, ele tem que aproveitar muito bem a corrente. Então ele usa a força do rio para poder se locomover mais rápido. Fez uma excelente manobra, 2 manobras aí de contorno de porta vermelha, muito boa. Excelente pivot agora, contornou muito rápido essa baliza, está indo muito bem, está indo para as últimas portas aí, passou dentro aí, você vê que ele passou somente com a cabeça dentro da porta, isso vale. Chegando aí o Guilherme Rodrigues.
Atleta local, né? Por isso que o público tá aí fazendo festa. Mais um contorno, só que agora ele acabou tocando e aí vai descontar 4 segundos, pelo menos por enquanto, porque vai chegando no fim da prova, mas chega com a primeira posição mesmo assim. Deve estar acostumado com o Rio das Cinzas, 89,60. Conquista o título. É campeão brasileiro na categoria K1 masculino júnior. Ele fez uma descida muito boa, no finalzinho cometeu 2 deslizes, olha como ele passa com a cabeça por dentro da baliza, isso é válido. Fez uma descida maravilhosa, parabéns ao Guilherme, que é a nova safra aí da canoagem slalom. Campeonato Brasileiro de Canoagem, você já respirando ares olímpicos, já aprendendo ou até acostumando como são as modalidades e como serão as modalidades nos Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016. O Sport TV com uma cobertura para lá de especial e para lá de campeão. Vamos agora para quem é gente grande aí, o K1 masculino sênior. Atletas que também chegam com o sonho de disputar uma edição de Jogos Olímpicos, né? Sendo no Brasil, a coisa ainda tem um sabor muito mais especial. O Renan Soares é o primeiro atleta que está descendo aí, já faz ali a manobra de contorno de porta, manobra contra a corrente. E ele veio descendo muito rápido, muito forte, remando, tentando acelerar e utilizar a corrente, perdeu um pouquinho de tempo nesse momento, ficou preso, mas fez a excelente pivot aí, a manobra de contorno de giro, né? Você vê que a parte traseira do caiaque é afundada pelo atleta e a parte da frente é levantada para girar o mais rápido possível, para fazer o giro quase que no eixo. Muito boa passagem aí, perdeu um pouquinho de tempo, mas vem forte, vem remando muito forte. Qual a velocidade que atinge um atleta desses, assim, vamos dizer, em nível internacional, né? Quando a gente chega naquele maior nível de todos, numa corredeira com essa velocidade da água que a gente está vendo aí, como é que fica a velocidade do caiaque ou da canoa? Eles chegam a quase em determinados pontos da corredeira, com a corrente e com a força dos atletas, atingem cerca dos 20 km por hora. Vai para a última parte aí, olha a força que desprende o Renan Soares, chegando 87,39. Ser o primeiro muitas vezes não é tão bom, né? Então o atleta não tem um tempo para ele poder medir um tempo anterior, né? Mas ele sentiu que foi muito bem, tanto é que comemorou que foi uma boa descida. No momento em que ele consegue passar pelas balizas, ele já entra na corrente já olhando para a próxima baliza e se preparando, né, para fazer o contorno da sequência de próximo baliza. É impressionante a habilidade desses atletas, a capacidade de decorar, de se preparar, o movimento que vão estar planejando para a próxima baliza. Se concentrando porque ele quer fazer o melhor tempo, ele quer também ser o campeão brasileiro aqui, quer buscar o ouro. E aí nesse momento ela se prepara. Uma coisa interessante, os barcos escuros, eles tem menos gel colorido e mais carbono e resina, então eles têm uma durabilidade um pouco maior e são um pouquinho mais leves. Você vê como ele entrou nesse primeiro pedaço muito forte, muito rápido, acelerou bastante, fez o contorno, entrou na corrente já de novo muito forte, remando muito forte. Nossa, muito forte, muita velocidade que vai imprimindo o segundo atleta a descer aí, o Guilherme Mapelli. O Guilherme, que é de Três Coroas, cometeu uma pequena falta aí, mas vem fazendo uma excelente descida, muito bom giro. Essa remonta é difícil, essa baliza é difícil, porque você sai de uma baliza de remonta, tem que acelerar, cortar a corrente e de novo voltar, parar e fazer a manobra na segunda baliza de remonta consecutiva, bem complicada, é uma pista muito técnica. Essa categoria sênior.
Ok, vamos ver o tempo dele, tá remando aí. Tem 4 segundos a mais. E aí ele fez aí uma outra baliza subindo a corrente, né? Contra a corrente e já vai chegando ao final. Menos um ponto da BP3 aí, não é? Por enquanto, tá em segundo aí, ok? Guilherme Mapelli chegando e tirando 1,93. Nesse momento ele é o líder da competição. Exatamente. Você vê o momento em que ele joga o caiaque dentro da corrente, já acelera remando para ganhar mais velocidade. Essa passagem da baliza de remonta muito bem feita, com muita qualidade, muito técnica. Fábio Rodrigues é o próximo atleta. O Fábio, que já participou de várias Copas do Mundo, é um excelente atleta, muito rápido, muito forte. Já esteve em campeonatos internacionais e partiu aí. Começa aí com um ritmo também muito forte, ó, também tentando pegar mais velocidade nessa primeira parte aí, na transição ali do Rio, e aí mais uma vez a manobra de contorno de porta, né, contra a corrente, para depois pegar dois obstáculos a favor da corrente, ó. E mais esse trecho, 3 obstáculos, mais esse trecho de descida. Agora ele vai mais uma vez para fazer o contorno. Fez um contorno muito rápido, muito forte. Você vê que ele é muito forte, ele acelera e continua acelerando e remando muito forte. Excelente manobra de remonta nessa baliza. Passou bem a corrente, ó, de novo, um pivot muito bem executado e está acelerando. Tem um excelente tempo parcial aí, já está liderando. Essa manobra é muito difícil, conseguiu fazer bem feita. Você sai de um salto e tem ainda que parar o caiaque a velocidade e já fazer a manobra. O Fábio vem descendo muito bem, ó, passou bem por essa baliza, mas se dirige ao trecho final, última baliza de remonta. Perdeu um pouquinho de tempo, que pena. A baliza de remonta é a baliza vermelha, né? Essas expressões aí que são utilizadas pelo Sebastião Quattrin, para quem está em casa, muito atleta acompanha, muito curioso também acompanha, muita gente que ainda não conseguiu aprender, né? Então às vezes pega uma expressão mais específica, e é isso aí, a baliza de remonta é a baliza vermelha, a baliza que a gente faz o contorno, ou essa manobra de pivot, que ele também tem falado aí, que é essa aí, ó, esse contorno contra a corrente. Pena que ele teve esse toque aí no finalzinho, já estava fazendo excelente prova, muito boa manobra, mas no finalzinho cometeu um deslize e encostou na baliza. A gente vai aí para mais uma prova. Agora e às vezes é tão complicado porque você calcula tudo certinho, mas o Rio te dá um pequeno deslocamento para o lado e você não tinha calculado esse deslocamento e você acaba encostando na baliza sem querer. Mas o Fábio foi muito bem, um dos nossos melhores atletas, atleta da seleção. E vamos aí à próxima descida. Ricardo Taques. Tá chegando aí o Ricardo Taques, mais um atleta na categoria sênior. São 5 finalistas também na categoria sênior. Daqui a pouco nós teremos o Pedro Gonçalves descendo aí no Rio das Cinzas. Pedro Gonçalves vem na próxima, será o próximo atleta, né? Também é tido como um dos favoritos aí para a prova. O Ricardo vem descendo muito bem, você vê que ele fez um primeiro trecho onde a corrente do Rio é mais forte, ele aproveitou bem a corrente, não remou tão intensamente, e nesse trecho que é muito técnico e onde tem menos corrente, ele tem desenvolvido uma remada muito veloz. Excelente manobra de pivot, passou muito bem, encostou, que pena. E aí foi para 2 segundos de penalização, né? Olha a velocidade que ele desce essa parte aí até o portão 14. Mas vai bem, hein? Desceu muito bem, está sendo incentivado. Outro atleta local, o Ricardo Taques, que vem para os últimos metros, ali no penúltimo portão.
Vai ter que fazer a manobra de contorno de novo. Para não tocar, olha. Você vê que ele acelera no sprint final, muita força, muita velocidade. Chega com 83,57, que tempasso. Excelente descida do Ricardo Takis. Foi muito bem, fez duas manobras perfeitas ali de pivot que fizeram o barco girar muito rápido, olha só. Girou muito rápido, quase que no eixo. Olha aqui que maravilha. Agora vamos ver quem vai levar o ouro. Enquanto vejo pelas imagens aí. Ele acelera muito utilizando a corrente. Ó. Você vê que a corrente ele ficou um pouquinho preso, ele acelerou e aí solta de novo para passar pela baliza. Vem aí o Pedro Gonçalves. E as paranaenses estão chegando, estão acompanhando. Tá aí o Pedro Gonçalves. É o PP. Ele começou a sua carreira em Piraju, quando a seleção brasileira de velocidade estava lá treinando. Tetracampeão brasileiro, né? O PP é um dos atletas aí da seleção nacional que tem grande chance de estar nos Jogos Olímpicos. Começou muito forte, aproveitando também muita corrente. O PP tem essa característica de explosão logo no início da prova, vai tentando manter essa velocidade. Passou bem por essa baliza, que é muito difícil, porque ela é contra a corrente, muito boa passagem. Nossa, que passagem agora, hein? Espetacular. Um controle incrível, olha. Gira o corpo, coloca o corpo para trás, né? Que é o mais importante para você não tocar e mostrar que você está passando, né? Exatamente. O objetivo, caracterizar a passagem, né? Você coloca o corpo para trás para você levantar o bico do caiaque e fazer mais rápido essa manobra de giro, né? Fez muito bem essa passagem. Uma parcial muito boa, passou perfeito ali, colocou a cabeça, perdeu um pouquinho de tempo nessa virada aí. Trocou a direção e continuou acelerando forte, mesmo no finalzinho da prova. Portão de número 19, agora sprint final para ele. Chega para mais um título, Pedro Gonçalves, 81,38, ainda 2 segundos com relação ao tempo do Ricardo Takis, que a gente já tinha dito que era um tempasso. Tempo de campeão do Pedrinho. PP conquista mais um título brasileiro. O PP está de parabéns, foi muito bem, olha essa passagem aí, essa manobra de pivot, ele continua comemoração mais que merecida, porque qualquer erro pode tirar o título aí. É muito difícil você fazer uma descida muito perfeita como ele fez hoje. Portanto, PP com medalha de ouro, pentacampeonato brasileiro para o PP na modalidade K1 masculino sênior. Modalidade K1, né? Porque ser sênior aí nesse caso já são os atletas mais experientes, né? E o masculino, naturalmente a gente tem as duas provas aí, a prova do K1 feminino também é uma prova olímpica. Teremos ainda a prova do C1 masculino júnior e sênior, as provas do K1 feminino sênior e júnior e do K1 masculino. São essas as provas que nós teremos aí na tela do Sport Vivo, se acompanhando com a gente aqui o Campeonato Brasileiro de Canoagem. Nós temos aí uma galera aí aqui de São Paulo e também os 3 primeiros colocados são de Foz do Iguaçu na semifinal. Vamos agora para ver a final. Imagens para você curtir aí do PP. Estou só corrigindo aqui, mais 3 provas. C1 masculino júnior, C1 masculino sênior e o K1 feminino sênior. São essas as provas aí, restando para o fim do Campeonato Brasileiro. Você vê alguém em nível de conquistar uma medalha olímpica para essa próxima edição? Algum atleta brasileiro você acha que tem condição de chegar para isso, Sebastião?
Com certeza, acredito que os atletas brasileiros vão chegar aos Jogos Olímpicos em condições de brigar por uma medalha, principalmente porque o fato de você conhecer o Rio, conhecer a corredeira, faz bastante diferença nessa modalidade. Em Londres nós tivemos atletas da Grã-Bretanha conseguindo várias medalhas, e logo depois dos mundiais eles também não tiveram resultados expressivos. Então assim, o fato de você treinar na corredeira, o fato de você conhecer a corredeira, saber como o Rio se comporta, é primordial para que você tenha um excelente desempenho. Cauã Silva, Denis Kellys, Guilherme Rodrigues, Welton Carvalho e Michael Borba. Mais uma vez os atletas da canoa. Quem disputa canoa não entra no caiaque e vice-versa? Na canoagem de velocidade isso não acontece. Agora, na canoagem slalom, sim. Muitos atletas que disputam o caiaque também disputam a canoa. Então, na velocidade, quem fica em um e acabou. Exatamente. Troca. Exatamente. Aí um adeuzinho da torcedora paranaense. E os atletas se preparando. Tá aí o Cauã Silva, o primeiro atleta que vai descer no C1 Júnior. Voltamos aí à modalidade com o caiaque. Perdão, com a canoa. O caiaque foi o anterior. Eu falei caiaque pensando em canoa. Estou perdoado, Sebastião Quatro? Está perdoado. Tá bom. E aí ele começa descendo, você vê que ele fez a manobra. A canoa, a intensidade de remadas é muito menor, mas a dificuldade para você direcionar a embarcação é muito grande. Então você tem que ser muito cauteloso em cada manobra. E aí ele perdeu bastante tempo nessa passagem. Tem uma outra coisa interessante aí, Sebastião, que a gente muitas vezes só vê em Olimpíadas ou até mesmo na outra prova, e para diferenciar é legal. Na canoa, quando a gente tem a canoa na modalidade de canoagem de velocidade, a gente percebe o atleta ajoelhado mesmo. Aí parece que tem uma proteção, alguma borracha que fica ali em volta da concha, e a gente não vê, não consegue enxergar o atleta aí na canoagem slalom, ele estando ajoelhado, embora a gente saiba que na canoa o atleta está ajoelhado, né? Exatamente. Na realidade ele está sentado em cima de um banquinho e com as duas pernas flexionadas, dobradas, ajoelhado. E o que não permite a gente de ver exatamente isso é essa cobertura contra respingos, né, que faz o caiaque ficar estanque. Então não permite que a água entre quando ele está descendo a corredeira. O fato do barco ser estanque é quando ele não permite que a água entre dentro, né? Ou seja, fica quase que totalmente vedado. Porque aí o que acontece? Por que essa diferenciação? A gente está vendo aí o Cauã Silva chegando com 2 segundos de penalização, 104,86. Com relação a isso, como outra corrida, a corrida é em água parada, né? A gente tem a probabilidade muito menor do caiaque pegar água dentro. Aí é muito mais propício, né? Olha só. Exatamente isso. Mas também nas competições de velocidade, quando é feita em locais onde tem um pouquinho mais de ondas provocadas pelo vento, os atletas costumam usar essa proteção para poder não permitir que entre água dentro do caiaque. Na canoa de velocidade essa proteção não existe. Denis Kellys vai descer agora, C1 Júnior. Essa safra, né, que o Sebastião Quatrin falou agora há pouco, os novos atletas, né? A gente tem uma categoria ainda mais baixa, que é a categoria menor, categoria da garotada aí bem jovem, né, que está começando. E essa categoria é uma categoria transitória. Essa Júnior já está bem próxima já de quem já tem experiência, né? Exatamente, tem várias categorias conforme a idade, para que os atletas possam competir de forma mais igual. Aí, infelizmente, ele teve um toque, mas vem descendo muito bem. Percurso de 220 metros. Canoagem estará nos Jogos Olímpicos em Deodoro, no Parque Olímpico em Deodoro. Nós teremos aí as provas de BMX, né, algumas provas de ciclismo, BMX e mountain bike. Teremos também o tiro
além da canoagem slalom, foi construído um espaço, né, para canoagem slalom. Quantos metros tem essa pista que a gente vai ter lá em Deodoro, hein, Sebastião? Nós temos 250 metros de corredeira, mas o tamanho da pista é definida pelo design que ela vai ter. E o delegado técnico vai começar a fazer esse design agora, para o evento teste. Provavelmente entre 220 e 230 metros. Sebastião Quadrim, que é convidado aqui do Sport TV, também é gerente da canoagem, da modalidade para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Tá sabendo como poucos aí, né? 103,41, 2 pontinhos de penalização. Reclamou agora o Dennis Kelly, não gostou da sua performance. E às vezes o atleta ele está tão concentrado e ele acaba cometendo um erro bobo e fica irritado consigo mesmo e não com a arbitragem. Mas ele fez uma boa descida, é um atleta novo que está começando, está participando dos campeonatos brasileiros aí junto com as feras da canoagem que vão estar nos jogos e tem conseguido excelentes resultados. Essa é a nova safra aí da canoagem brasileira, a canoagem slalom brasileira, que vem crescendo muito. Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom. A canoagem que é o esporte que você pode ter, você pode competir a sós ou em pares, né? Aí um detalhe, o Guilherme já competiu no caiaque. No caiaque agora está descendo aí na canoa. Portanto, é aquela história que a gente tinha conversado aqui, né? Tem gente que compete tanto na canoa quanto no caiaque. O Guilherme, o Elton Carvalho competiu na categoria C1, C2, né? Foi na canoa também, mas aí foi no par, né? O Elton que esteve com o irmão, o Alan Carvalho. Aí chegando a 50 segundos de prova, na metade do caminho aí, o Guilherme. Cometeu um pequeno erro, mas vem descendo forte. Essa porta número 2 é muito complicada de passar porque ela está bem no meio de um refluxo, né? O refluxo é quando a água bate na pedra, ela volta e forma parecendo essa espuma. Então a tendência é que essa água tenha uma corrente contrária ao rio. E aí você acaba tendo muita dificuldade para dominar a embarcação porque ela costuma prender o barco ali. Vem agora na 18 ali, dá uma travadinha daqui dali, girou legal, vai buscando a 19 hora. Não é fácil essa modalidade não. Aí ele fez aí a manobra, o contorno da porta número 19 e se dirige aí para o final. Chegando o Guilherme Rodrigues com 107,53, não foi bem, né? Não foi tão bem o Guilherme Rodrigues para essa rotina, para essa descida. Tá cansado. Você imagina só. Até mesmo o locutor oficial falou, ele tá cansado. É aquilo que a gente vinha falando, né? Ele acabou de fazer uma competição. Isso, a avó dele aí torcendo aí pelo netinho. É a vovó do Guilherme Rodrigues, o Elton Carvalho com a camisa 33, aí com o número 33. Os atletas aí utilizam essa jaqueta, que também é a prova d'água, que permite que o canoísta tenha uma liberdade de movimento. É um material que é feito de borracha, que fecha ali na canoa, como a gente pode perceber, para que não entre água na canoa. Exatamente. Esse colete com o numeral é um colete que vai, a gente chama de bib, né? Ele é estampado, ele é colocado no atleta, mas nos Jogos Olímpicos a gente tem cores diferentes para diferenciar cada categoria.
Você diz o colete salva-vidas? Não, esse colete de dentro? Esse colete que está aí à mostra com o numeral. O colete que fica com o número, ok. Exatamente. O colete que está dentro é o colete salva-vida obrigatório para todos os atletas. Colete, capacete, essa saia contra respingos, essa proteção contra respingos, são materiais de segurança obrigatórios a todos os atletas. Essa passagem do portão 12 é muito difícil, muito técnica, ele passou super bem. Agora vem para o portão número 14. É muito difícil também essa, né? Essa é porque você vem descendo o rio com uma velocidade muito grande e você entra no que a gente chama de remanso, né? Que é quando a água sobe o rio, ela tem uma direção contrária ao rio porque ela está escondida atrás de uma pedra. Normalmente essas portas de remonta são colocadas nessas áreas de remanso. Ele vem para finalizar, a gente vem, o Elton Carvalho, chegando aí, pegando a primeira posição, 100.15, 3 segundos, né? É um tempo grande para tirar, hein? Ele foi muito bem, desceu. Olha para você ver como ele desce nesse momento em que passa pela corredeira, passa pela área onde tinha um refluxo grande. Ele foi muito concentrado, olhando já para a próxima porta. E aí a comemoração, né? Até o momento é o primeiro colocado. O Elton Carvalho gostou realmente do tempo. Aí o Michael Borba, já da número 32, e é também do Paraná, Foz do Iguaçu. Michael Borba, será que ele vai bater o tempo do Elton Carvalho? Vamos ver. Michael Borba também já participou, tá voltando, né? Vamos ver se vai estar cansado ou não. Ele começou bem forte, remando muito forte. Pena que deu aí, teve um toque, uma pequena falta nesse momento. Mas vai lutar aí para se recuperar. Passa aí no pórtico, onde ele tem que ir a favor da corrente, bate de novo, né? Com o bico da canoa. Quando você tem um toque, você se desconcentra um pouquinho, aí você já fica um pouco nervoso e sabe que tem que diminuir o teu tempo por causa desse toque, e aí você acaba passando do limite de segurança e tentando diminuir o máximo tempo que você pode e acaba cometendo mais faltas. E aí compromete um pouco, né? Para não dizer muito, porque muito seria se perdesse 50 segundos, não passasse por um dos portões, né? Mas vai descendo agora bem. Tem que fazer essa manobra aí de contorno na porta contra a corrente, que é a porta vermelha, passa direto nesses dois obstáculos, os obstáculos 15 e 16, tem 4 pontos de penalização por enquanto. Ele perdeu bastante tempo nessas duas portas. Mais um toque, aí ficou difícil. Cometeu mais uma falha. Já passou do tempo do Elton Carvalho, que vai conquistar o título brasileiro aí nessa categoria, hein? O Michael cometeu aquelas falhas, se desconcentrou. Para ele foi... Conseguiu. Tirou 98,72. Ainda tirou, mesmo com a penalização, 1,43, Sebastião. A impressão que dava é que ele já tinha perdido o tempo suficiente, né? Ele fez um esforço final aí nesse pedacinho final, mesmo tendo esse toque aí no final, se desconcentrou. Foi um toque que poderia ter sido, olha, logo na entrada aí, bateu o braço, bateu o peito. Mas, parabéns aí, conseguiu se recuperar o Michael, campeão brasileiro. Pois é, o Elton Carvalho e Denis Kelly vieram na sequência aí com prata e bronze. Nós temos mais 2 provas, né? Temos a prova do C1 Sênior e temos a prova do K1 Feminino Sênior. Já tivemos a prova do K1 masculino, né? Já tivemos os caiaques aí com os rapazes aí descendo, e agora mais uma prova masculina, só que no C1 Sênior, o Charles Correia é um dos principais atletas, o Charles Correia também buscando uma vaga olímpica. Aí o Charles já remou no C2, né? Voltou para o C1 e está aí. É um atleta que tem muita explosão, um atleta rápido, muito técnico. Você vê que ele comanda a C2, é o atleta que vai à frente do C2. Outro atleta que começou com a vela, né, em 2013. Alguns atletas começam com a vela e depois passam para a canoagem. Outros começam no remo também.
O caso do Charles, ele começou em Piraju, no projeto Navega, então eles começavam na vela, passavam pela canoagem, eles faziam os 3, 4 esportes que compunham, né, esse projeto, e aí depois eles escolhiam qual era o que eles iam seguir. No ano passado eles ficaram em 13º lugar na Copa do Mundo de Canoagem, além de ter medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos realizados no Canadá. Exatamente, foi muito bem. Eles têm ido muito bem no C1 e no C2, têm se destacado. E a especialidade do Charles é realmente o C2, anda muito forte com o parceiro dele. Aí descendo aí para buscar o título brasileiro na categoria C1 Sênior. E o Anderson agora já está descansando, provavelmente torcendo por ele. É o sprint final. Vamos ver o tempo dele. Olha a força que desprende nesse sprint. Vem com 86 e 93. Tem que anotar esse daí porque é o primeiro e a probabilidade do pessoal não conseguir passar, né? Porque o Charles é um dos favoritos. Desceu muito rápido, fez uma excelente descida. Você vê como ele gira rápido nas portas de remonta. Tem uma retomada e aceleração e a comemoração. Ele sabe que fez uma excelente descida. Então vamos aí, tá rolando legal, esse é o Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom. Leonardo Curcel vem aí para sua prova. É o segundo de 5 atletas previstos aí. O atleta passa a viajar no mundo dele ali, ele sabe que tem que passar toda. Esse é um momento importante, o momento da concentração, onde você repassa todos os movimentos que você vai fazer durante a descida na pista. E tem que passar ali por trás, né, para começar, né? Quando você passa naquele momento ali entre a pedra e a célula sensora, né, é que você tem o momento da tua largada. Teve dificuldade no portão 3 agora nessa manobra de pivot. Essa aí que o Sebastião Quattrin já explicou algumas vezes, né? A manobra que é contra a corrente. Aí nos pórticos verdes a gente tem a passagem a favor, mais uma passagem contra. É pro 8º obstáculo com 36 segundos. Temos 19 obstáculos ao todo. 220 metros de extensão. A pista, como o pessoal chama, né? O pessoal chama de pista mesmo. A corredeira mesmo sendo corredeira. Porque na realidade, como você obriga os atletas a passar por um determinado percurso. Tem uma definição de percurso, né, Sebastião? Por isso acaba sendo uma pista mesmo de competição. Exatamente. Se a gente tiver a oportunidade de ver uma vista aérea desse percurso, você vê que ele desenha uma pista dentro da corredeira, dificultando, claro, criando as dificuldades conforme aí a corrente e os obstáculos onde são colocados. Charles Correia tem 86 e 93, legal ficar com isso aí, quase que ele consegue 87 e 34. Essa falta que ele cometeu aí tirou dele aí essa posição. Foi muito bem. Ele agora que dá pra ver que ele tá ajoelhado, ó. Ele abriu, ó. Nesse momento ele fez uma excelente manobra, fez um contorno muito rápido, retomou a velocidade. E aí quando ele troca de um lado para o outro o remo para poder fazer o redirecionamento da canoa, sem trocar a mão de base, né, a mão que está em cima. Felipe Silva está chegando. É o terceiro atleta de 5 previstos na categoria principal aí, a C1 Sênior. E o Felipe, que foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos no Canadá. Também é uma das nossas esperanças aí para os Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. Esses você já crava aí que vão classificar, né? Eles têm ainda uma disputa interna pela única vaga dentro da categoria C1, né? Nós temos 4 vagas, nas 4 provas nós temos representantes do Brasil. Agora eles vão disputar entre eles dentro da seleção nacional para conseguir se classificar, para ver quem representa o Brasil nos Jogos. 1 minuto e 44 segundos. 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 1 minuto e
Essa manobra ele fez muito bem, é um esforço que ele fez. Atravessou a corrente, fez o pivot e já saiu muito rápido. Ó. Ele retoma, conserta a direção da canoa. Nesse momento a onda prende ele um pouquinho, mas ele continua firme, retoma a velocidade, faz o contorno, muito bom, excelente passagem. Já vai chegando no fim da prova, já vai chegando no fim da pista, dos 220 metros, portão 16, 70 segundos. Vai para o 18, olha, vai conseguir um tempasso. Agora no momento do sprint, perde um pouquinho, mas mesmo assim consegue fazer a manobra de pivot mais uma vez. Charles corre com 86 e ele passa com 88,71. Ele assume a terceira posição, que ainda tem mais 2 atletas que vão estar descendo. Ele fez uma excelente descida. Ele não é um atleta, normalmente ele costuma ter mais explosão, mais rápido e arriscar mais. Hoje eu achei ele um pouco conservador, ele foi mais tranquilo, mas foi muito bem. Muito lindo, que imagem bonita da canoagem, esporte brasileiro, e não tem preço. Muito obrigado aí comigo? A todos que aqui estão presentes, muito obrigado pelo carinho, por que nos recebe nessa. Estamos juntos aqui no Sport TV. Thiago Serra está aparecendo aí também, ó. O Thiago que teve o segundo melhor tempo aí nas eliminatórias e na semifinal. Também um atleta muito forte, muito rápido e vai se dirigindo aí para o momento da largada. Vai para a largada. A gente ouviu ali aquele apitinho, né, da largada. É um sensor que fica colocado ali. Ah, mas perdeu tempo demais e ainda tocou, vai perder 2 segundos. E do jeito que ele tocou, ele mesmo já deu aquela esmorecida, né, rapaz? Não é mole. Ele estava indo muito bem, ganhou velocidade na corrente, mas aí se desconcentrou. Você vê que ele faz um pivot muito bom, chega a levantar a frente do caiaque para girar no eixo o mais rápido possível. Fez muito bem essa manobra. Novamente, ó. Então a frente do caiaque fica aérea e se desloca no giro muito mais rápido. 4 segundos, né? Houve 2 toques. Perdeu bastante tempo aí nessas. Vamos ver se ele consegue nesse pivot fazer melhor, ó, consegue fazer o giro perfeitamente. Vai para o finzinho com 71 segundos no portão 16. Ainda temos mais um portão com a manobra contra a corrente, que é o portão 19. Aí sim o sprint, o pessoal perde tempo aí, porque ele já está passando com 86 ali e vai ter o tempo descontado, né, na hora da chegada. 92,45 mais os 5 segundos. Mais de 5 segundos aí, com esses 4 segundos de desconto, né? Ou melhor, de acréscimo. E você vê que ele mesmo está inconformado, porque acho que foi um toque, olha, foi um toque muito sutil, muito inocente, né? Digamos assim. A corrente empurrou ele de volta para a baliza. Eu acho que ele não confiou de que a corrente ia conseguir fazer isso e passou. Nesse momento das finais, você tem que ter uma cautela muito grande e qualquer erro faz com que você perca os segundos, os centésimos aí primordiais. É o último aí a descer nessa categoria, C1 masculino sênior. O Cássio Petri é o último atleta. Nós temos o K1 feminino sênior e ela está de volta. Ana Sátila está de volta daqui a pouquinho aí, ok? Vamos lá, quero saber agora, Cássio Petri, é para você agora. Início de prova aí para o Cássio. Boa sorte para ele, ó. Pegando velocidade ali, não quer saber. Não me pareceu que tocou, não. Passa com 24 segundos no portão 6. Chega no portão 7 agora.
que é o portão para manobra de pivot, o portão vermelho contra a corrente, a favor da corrente. O Castro que já participou até de mundiais júniors, né? Ele é um atleta que rema desde 95 e é um atleta muito experiente. Ele sabe quando utilizar a força, a aceleração e aproveita bem esse momento. Você vê que ele fez um contorno, um pivot muito bom, troca de lado, redireciona a embarcação e aproveita muito a questão da corrente. Alguns outros atletas se aproveitam menos, mas ele aproveitou bem essa parte de remanso, contornou bem, vai para a última porta, fez um giro rápido, ele está na briga. Olha, 88, mas já passou. Chegou no fim com 90, teve duas penalizações, ou seja, 4 segundos no total. Fica aí com a 4ª posição. E o tempo do Charles Correia é o tempo do campeão. Charles Correia conquista o título brasileiro mais uma vez aí na categoria C1. Parabéns para o Charles, 86 e 93. O Leonardo Curcel foi quem fez aí o tempo mais próximo, né? Não tivesse sido penalizado, conseguiria. Chegou a hora da última prova. A prova do K1 feminino sênior, onde a Ana Sattler é a última atleta. São 3 atletas apenas. Milene Wolf, Marina Costa e a Ana Sattler. São as 3 atletas que passaram para a final, né? Sendo que já tiveram as outras que ficaram, né, das eliminatórias e passaram pelas semifinais. A Milene já participou em Jogos Olímpicos e é um atleta muito experiente. Chegando aí a primeira atleta, 28 segundos. As meninas são mais rápidas, são mais leves, são mais lentas. Como é que fica essa relação caiaque ou canoa com o feminino nesse caso aí? Lembrando que apenas a prova K1, essa prova aí que é a prova olímpica, né? Exatamente. As meninas levam desvantagem na questão força e retomada, né? Então, como é um momento que você tem já fazer muita força, muita retomada, mas elas levam a vantagem por terem peso menor e serem mais ágeis. Então, essa relação, mas no final, a hora que chega após a linha, né, do final da competição, elas têm um pouco de desvantagem, os tempos costumam ser um pouquinho maiores. Normalmente os tempos das meninas do caiaque se equiparam aos tempos dos meninos na canoa. Chegando aí a Milene Wolf no finzinho da prova, já no portão 18, perdeu tempo demais agora na retomada. Ela fez aí a manobra, gastou muito tempo nessa manobra, precisava ser um pouquinho mais rápida e ela tenta agora recuperar no sprint final. $106,57 o tempo alto, né? E a Milene é uma atleta lá de Piraju, é uma atleta já que participou em Jogos Olímpicos, ela tem bastante experiência, ela tem, talvez desceu com muita cautela, teria que ter sido um pouco mais agressiva. Vamos que vamos aí com o feminino sênior, valendo ponte mais alta, aí a Marina Costa já no seu pessoal. Vem a Marina aí para passar ali na linha de largada, a linha imaginária aí de largada naturalmente, vai para o seu tempo. Essa primeira parte, essa transição que a gente tem do rio para o outro, olha. É onde o rio se divide, você tem aí a parte de segurança, de resgate aí ao lado. É exatamente ali na frente, né? Quando a gente chega pro portão 4 aí, ó. Exato, o rio já se divide, perde um pouquinho da velocidade, mas ganha em qualidade técnica, porque o circuito foi colocado de maneira a exigir dos atletas
muita habilidade, muita técnica na passagem aí pelos obstáculos, pelas portas. E infelizmente ela acabou, pareceu que cometeu uma falta, mas não, os árbitros não deram. Na realidade, a falta ela é vista por 3 árbitros colocados em cada ponto diferente, né, ângulos diferentes, para você ter certeza que o atleta passou por dentro do portão. E ele tem que ser confirmado, né? 2 deles têm que confirmar que o atleta bateu para que o atleta seja penalizado. Ela vem passando aí muito forte, fez uma boa manobra, ganhou de novo velocidade aí com a corrente, ajeitou a embarcação para direcioná-la para a porta número 16. Descemos já com 83 segundos. Essa manobra aí é uma manobra difícil, é complicada. Agora é que vai para a porta ali no contorno. Girou, travou bacana, passou, vamos para o sprint. Dá uma travada, mas é difícil, hein? Agora tem que pegar uma força muito maior para o sprint final aí a Marina Costa. Chega com 106,75 também, por pouquinho, né? Por 1/10 apenas, olha. E ela foi muito bem, se não fosse essa penalidade também, teria feito um excelente tempo. A Marina cometeu pequenos erros aí no momento em que ela deixou a embarcação prender. É difícil retomar a velocidade, então precisa ter muita força, muita agilidade. E aí ela gastou um pouquinho mais de tempo do que ela precisava. Essa manobra aí foi uma manobra onde ela fez muito aberta, poderia ter arriscado um pouquinho mais. Agora vem a Ana Sátila. Com o tempo de 57. Olha, Ana Sátila chegando, uma das principais atletas do Brasil, fechando aí o campeonato. Ana Sátila começou com 8 anos de idade, né? E já estava em 2012 integrando permanentemente a equipe de canoagem slalom em Foz do Iguaçu. Conquistou 7 campeonatos brasileiros até hoje, a Ana. Ela teve uma medalha de ouro na C1 feminino nos Jogos Pan-Americanos e uma prata no K1. E vem muito forte. E aí foi a atleta mais nova, a Ana Sátila, na delegação brasileira de Londres. Tinha 16 anos. Também conquistou aí no C1 feminino em Praga, a disputa de Copas do Mundo em 2015, uma medalha de bronze. A Ana é a nossa atleta com maior destaque no slalom, na categoria feminina. Ela com certeza vai estar nos jogos aí disputando e brigando por uma final e uma medalha olímpica. Nossa, que retomada espetacular, que diferença! Tecnicamente ela fez essa manobra perfeita, ela fez o pivot, colocou o remo atrás da cabeça para não bater na baliza, não ter o risco de bater na baliza. Foi muito bem, excelente manobra. E ainda é mais difícil no caso do K1, porque o remo é maior, né? Mesmo que ele seja um pouco maior do que o remo único, né? Que a gente tem a pá única para canoa, olha só como ela chega a 16 segundos de diferença, 89 a 84, sem punições, sem penalizações. Ana Sátila, mais um campeonato brasileiro nas costas, meu amigo, não é fácil não, hein? Você vê como ela retoma muito forte, ela é uma atleta que tem uma força, uma relação peso-força muito boa, ela consegue retomar e acelerar muito rápido a embarcação. Parabéns aí a Ana por mais essa medalha aí, mais esse título de campeã brasileira. Muito bem, finalizando portanto com essa prova, Ana Sátila conquistando o título brasileiro mais uma vez, uma de nossas representantes principais para a disputa dos Jogos Olímpicos na modalidade da canoagem. Por hoje é só, eu fico por aqui, agradeço ao Sebastião Coatrin, mais uma vez obrigado aí pela oportunidade. Tá dando uma aula aqui de canoagem, né, Sebastião? Obrigado. Obrigado e parabéns aí pela transmissão, excelente transmissão do Sport TV. Forte abraço, até a próxima, valeu, continue remando com a gente, Sport TV, somos todos campeões.